Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje estou aqui novamente para continuarmos o tema sobre deficiência intelectual severa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo anterior, onde nós destacamos a questão do currículo funcional natural. Aqui nós também vamos conversar sobre esse tema, mas de uma forma mais aprofundada. Também quero dizer para vocês que eu vou contar aqui uma história maravilhosa de sucesso a partir de uma intervenção que eu fiz com um adulto. Meu objetivo sempre, né, que vocês já sabem, é promover o processo de inclusão. Por quê? Porque eu acredito que todo ser humano é capaz de mudar a sua condição cognitiva a partir da plasticidade cerebral. Então, é nisso que eu invisto, é nisso que eu acredito. Eu não sei se isso faz sentido para você, mas para mim faz todo sentido. Por quê? Porque eu me desafiei a fazer diferente com alguns dos meus alunos e eu vi que realmente isso é possível. Então, eu vou dividir agora os slides com vocês para a gente, então, ir seguindo numa linha de raciocínio, tá bom? Vamos lá. Assim, a deficiência intelectual severa, o meu aluno nessa condição, ele tem, primeiro, o direito de inclusão escolar, ou seja, de estar na escola pelo menos um período, mas ele tem também o direito de aprender. Então, nós temos que investir nesse sentido, porque o acesso do aluno à escola do ensino regular é uma coisa. A lei garante o acesso. A permanência, eu já coloco como um ponto de interrogação, porque envolve as expectativas da família, as ações pedagógicas, a estrutura da escola, a questão de saúde da criança, envolve uma rede, né, sistêmica de relações. E o sucesso dela é garantido pela aprendizagem. Então, o meu objetivo é que você consiga, professora que está me assistindo, possibilitar que essa criança ou esse adolescente que está na escola, que ele consiga ter sucesso na sua aprendizagem. Esse é o meu foco principal. Então, nós vamos ter o acesso, a permanência e o sucesso do nosso aluno da educação inclusiva. O que eu sempre enfatizo é assim, ó, educar é uma aposta no outro. Você já ouviu eu falando disso. Mas, vejam bem, o professor, eu acho que o desafio maior do professor é ser capaz de enxergar o ser humano que existe naquele aluno com aquele comprometimento. Não é um paralisado cerebral, é uma criança. Não é um paralisado cerebral, é um adolescente. Entendeu? É igual quando... Eu acho que vocês já escutaram na escola isso. Quantos alunos você tem? Aí ele tem de aluno 20 e mais um com deficiência intelectual severa. Então, faz nome e sobrenome, né? A diferenciação desse sujeito tem nome e sobrenome. Então, esse sujeito com nome e sobrenome acaba não fazendo parte daquele grupo, mesmo estando lá. Eu acredito que nós temos que investir nesse professor que ainda pensa desse jeito. Não consegue perceber que além daquele comprometimento, antes daquele comprometimento, vem um ser humano. Isso é uma reflexão, gente, para a gente estar pensando mesmo como às vezes nós somos cruéis com os outros, com as outras pessoas, né? Então, no vídeo anterior eu falei do Home Educ, que é uma possibilidade de atender o meu aluno com deficiência intelectual severa no contraturno da escola, a partir de um plano educacional individualizado, sistematizando as habilidades diárias que ele tem que desenvolver na escola e nas atividades familiares e nas atividades sociais. Esse é um trabalho que a gente chama de atendimento domiciliar ou ensino domiciliar ou mesmo home schooling.
Só que a diferença do homeschooling tradicional é que as crianças e adolescentes não vão mais para a escola. Aqui não. Na educação inclusiva, nós temos que garantir que pelo menos um período esse sujeito vai para a escola e no outro período, então, você vai fazer esse atendimento semanal para planejar as atividades que devem ser feitas, tanto pela família quanto por você mesmo, ou pela escola. Só que esse planejamento ele é extremamente criterioso, tá? Então, tem um sentido, tem etapas para serem cumpridas. Eu vou socializar aqui com vocês algumas dessas possibilidades, tá? Mas não todas, porque não daria para botar tudo num vídeo, né? Esse planejamento, junto com ele tem que ter uma avaliação sistemática de cada ação executada pelo teu aluno, tanto de forma qualitativa quanto de forma quantitativa. Quantas vezes ele conseguiu repetir ou fazer determinada ação e com qual qualidade, né? E escolher temas que levem em conta o hiperfoco do sujeito, seus desejos, suas vontades, né? Tem pessoas com deficiência intelectual severa que elas gostam muito de música, de pintar, de assistir filme. Então, esse é o hiperfoco. E é em cima disso que nós vamos proporcionar atividades, tarefas que vão ter a atenção e a motivação desse sujeito. Esse planejamento, eu vou fazer atividades para a escola desenvolver no período da escola, a família desenvolver quando eu não estiver na casa e atividades que eu farei com o meu aluno. Mas nós sabemos que a deficiência intelectual severa, ela tem vários casos, gente, de sucesso. A literatura mostra vários casos de superação, de melhora da qualidade de vida, de superação desse sujeito. Tem um filme que eu gosto muito, que é esse aqui, né? Gabi, uma história verdadeira, que é de uma menina que nasceu com paralisia cerebral, mas a família investiu muito e descobriu que as questões cognitivas estavam preservadas. E a Gabi fez faculdade, morou sozinha, mesmo sendo muito comprometida na fala e na questão motora. Eu recomendo esse filme para você. Assista esse filme. Depois que você assistir esse filme, você vai ser outra pessoa, né? Esse filme eu já assisti há muito tempo. Tem no YouTube, é muito fácil. Já está até dividido em pedaços, né? Para quem trabalha com formação de professores, pode pegar algumas partes para fazer uma análise bem interessante. Então, aí deixa essa dica aí para você. Mas, assim como essa história da Gabi, existem muitas outras Gabrielas, Júlias, Marias. E hoje eu quero contar para você uma história de uma Maria. Esse nome é fictício, mas eu vou mostrar para você. E aqui talvez eu explique um pouco mais sobre a questão do hiperfoco, né? Alguma coisa. Então, Maria era pedagoga, igual a gente, né? Pedagogas, pós em educação especial, atuou em consultório particular e também como professora em instituições governamentais, sempre na área da educação especial. A atenção dela era o autismo, treinou karatê, tinha uma vida normal, ok? Só que um belo dia, em 2011, ela teve um AVC hemorrágico por má formação arteriovenosa. E aí ela ficou 7 meses vegetando. E os médicos não deram prognóstico muito bom. Ela vai para casa com sonda, usando fralda, não via, não escutava, não falava, não tinha essa fixação do olhar, usando uma tráqueo, extremamente debilitada, e foi para casa. E então, como eu conhecia ela trabalhou comigo, né? As crianças que tinham algum comprometimento na minha escola,
eram encaminhadas para ela. Inclusive, quando esse AVC ocorreu na Maria, ela estava atendendo um aluno nosso com deficiência. Então, isso tudo ocorreu e estava muito próximo de mim. Além da questão da amizade, tinha também a questão que parecia meio injusto uma pessoa de 27 anos, com um mundo todo a descobrir, né? E muita coisa a fazer pela educação especial, ficasse naquela condição. Então, formou-se uma equipe, né, de amigos, colaboradores, e a minha parte era descobrir se ela tinha ainda algum vestígio cognitivo. Porque vocês sabem, o nosso sangue não é algo puro, ele tem partículas, vamos pensar que não são limpinhas, né? Então, o córtex cerebral ficou cheio de sangue. Por mais que filtre o sangue, ainda ficaram vestígios. É como se a gente... Um exemplo para vocês. Você tem um tapete peludo na sua casa. Aí você pega um saco de arroz e despeja em cima dele. Esse é o sangue. Por mais que você sacuda esse tapete, 10 anos depois você ainda vai ter grão de arroz saltando do tapete, né? Então, nesse sentido, por mais que filtrou o sangue todo, ainda ficaram. Esses vestígios de sangue impediam as sinapses, certo? De se corresponder. Então, ela ficou com muita dificuldade mesmo, e eu fiz o atendimento dela. Então, durante 3 anos, nós conseguimos, fazendo mediação da aprendizagem, descobrir que ela via, escutava, falava e pensava, e ainda todas as suas funções da matemática e da escrita estavam preservadas. Fora isso, as suas lembranças também. Eu vou contar isso tudo num outro momento para vocês, porque a história é longa. Mas Maria hoje anda, trabalha, né? Tem a sua independência. Talvez não tenha aquela vida que ela tinha antes, mas ela consegue ser alguém no mesmo mundo que eu. Entenderam? Mas isso foi porque nós investimos muito, muito. E assim, todo mundo ajudando, né? Todo mundo com esse mesmo pensamento, que ela podia vir a desenvolver as suas funções cognitivas a partir da promoção, né? Ou você gerar necessidades cognitivas. Então, ocorreu nela a plasticidade cerebral. Isso, nós vimos isso ocorrer em 3 anos. Foi uma coisa belíssima. E, meu Deus, não há como explicar para vocês, né? Num tempo tão curto. Mas eu vou depois botar esse meu depoimento e tudo que nós fizemos. Mas isso aqui, ó, inclusive, o hiperfoco dela era uma lagoa que tinha perto da casa dela. E eu usei essa imagem que está aqui, nessa fotografia em cima, que é uma imagem da lagoa, para ela também pintar na tela uma lagoa, parecida com aquela. Esse quadro foi ela que pintou, né? Durante o processo. Aqui, ela nem falava ainda. Depois foi tirada a tráqueo, teve a cicatrização, e depois ela veio a falar, e hoje, normal. Tá lá, né? Se desenvolvendo. Então, essa é uma história de sucesso. E assim, ó, nenhum médico acreditava nisso, porque os médicos diziam assim, ó, 1% sobrevive, aí vão para casa e a gente não garante que viva muito tempo em casa. Entendeu? Então, o que aconteceu? Investimento, no sentido não financeiro, mas de ação, sabe? Do acreditar na plasticidade cerebral. Educar é uma aposta no outro. E foi isso que eu fiz com ela, mesmo ela sendo uma adulta. Eu apostei que as sinapses poderiam ser reconstruídas. E é nisso que eu investi. E é nisso que eu acredito, gente. Vamos lá. Quais foram simplificando, as terapias que a gente aplicou? Primeiro, eu utilizei o Home Educ, né? Então, o atendimento domiciliar semanal. Todas as quintas-feiras eu ia trabalhar com ela
uma manhã inteira. Aí eu tinha um plano individual, só para ela, e esse plano eu dialogava com os outros profissionais também. Eu tinha o hiperfoco, que era a Lagoa, e trabalhei com programação construtiva positiva, que eu vou fazer um vídeo específico sobre isso. Isso é muito bom. Lá na minha escola eu trabalho com isso, inclusive todas as crianças, todos os dias na escola, elas repetem um mantra que ele atua diretamente na parte cognitiva do cérebro, que é: sou inteligente, sou capaz. E trabalhamos com jogos, escritas, textos, fotos, trabalhamos com pintura em tela e trabalhamos com metacognição, gerando necessidades. Gente, quando você gera necessidade, o cérebro, que é capaz de se regenerar pela plasticidade cerebral, se organiza e realiza aquela função a partir do estímulo. Isso aqui é a minha fórmula, né? Para mim, eu digo que é uma fórmula mágica para fazer com que a pessoa amplie as suas funções cognitivas. Lógico que não é minha, né, gente? Mas eu uso, incorporei. Quem me ensinou tudo isso foi o Helvin Forsten. Aí agora, então, eu vou dar algumas dicas para os professores para trabalhar com essas crianças ou adolescentes com deficiência intelectual severa. A primeira dica é a concentração nas habilidades que essa criança ainda mostra para você. Se é só o olhar, vamos se concentrar nisso. Se é uma mão que ainda funciona, é nessa mão. Se é o corpo, é o corpo. E assim nós vamos dando sentido a cada ação, mesmo que seja muito pequena. Atenção naquilo que a pessoa pode fazer sozinha e naquilo que ela pode fazer bem. Então, se ela só sabe fazer assim, sim e não, é nisso que nós vamos investir. Ampliando essa possibilidade, fazer ela pensar e as respostas serem de sim e de não. As pessoas com deficiência severa podem aprender, porém, o professor necessita analisar qual a melhor forma de ensinar, quais os melhores procedimentos e quais os melhores materiais. Os procedimentos básicos para que ocorra a aprendizagem, primeiro, é a motivação do professor. Não é nem a motivação do aluno, é a motivação do professor. Eu tenho que acreditar que esse sujeito é capaz. Porque educar é uma aposta no outro, como eu já falei para você. O educador deve ensinar com entusiasmo, com motivação, acreditando. Lógico que quando eu ia lá atender a Maria, o que acontecia? Eu ia lá, ela estava no mesmo lugar, parada, não falava, mas eu chegava lá motivada. Eu gerava necessidade para que ela viesse a se comunicar comigo. Inclusive, eu dizia para ela: você tem que falar, porque a fala organiza o pensamento. Vocês sabiam disso? Quem fala disso é Vygotsky, né, gente? A fala organiza o pensamento. Foi pela fala que o ser humano, historicamente, se desenvolveu e desenvolveu o córtex cerebral, né? Com toda essa estrutura que temos hoje, o neocórtex, vamos pensar assim, né? Houve toda essa evolução na história da humanidade, desde o homem das cavernas. Então, a partir do momento que ele desenvolveu a fala, o cognitivo também se desenvolveu e se organizaram em grupos, dividiram as suas funções, dividiram o trabalho e assim você está aí hoje, dessa forma. E outro é que o meu aluno saiba que eu estou apostando que ele é capaz e que ele é inteligente. Então, nós temos aí duas vertentes, né? De um lado, nós temos educar é uma aposta no outro, e do outro lado, nós temos o nosso aluno que tem que saber que nós sabemos que ele é inteligente e é capaz. E ele também tem que acreditar nisso. Vamos lá. O tom de voz. A pessoa tem uma deficiência intelectual severa, não precisa gritar, não precisa falar alto. Falar no tom normal, né? Sem gritos, uma linguagem normal. Se é criança, pode ser uma linguagem mais infantilizada. Se é um adolescente, um adulto, é linguagem de adulto. Mediar o pensamento do estudante com perguntas. Outra dica, a questão das habilidades. Eu vou investir no meu aluno a partir das potencialidades e não da limitação. A limitação, gente, todo mundo já
colocou aí, né? Às vezes o médico, às vezes a mãe ou a família, às vezes o professor da sala de aula, né? A gente não vai trabalhar com essas limitações. Também não vamos ignorar as limitações. As limitações estão ali para serem desafiadas. E nós vamos desafiar essas limitações e investir na potencialidade que o meu aluno tem. O diálogo deve ser sempre mediado. Então, por que você fez isso? Ou por que você não fez isso? O que você está pensando? Porque, como ele não oraliza, você vai perguntar. O que você está pensando? Por exemplo, você está trabalhando algo com ele e você vê que o olhar mudou. O olhar, nesse sentido, é a nossa comunicação. E você vai olhar para o seu aluno e dizer, opa, o que você está pensando? Que me olhou assim. Entenderam? Mesmo sem comunicação, a oralidade, a sua oralidade, vai organizar o pensamento dele também. A atenção. A atenção, eu já falei para você ter a atenção do aluno, que é a reciprocidade, você tem que trabalhar com o hiperfoco, né? Que é a atenção e a motivação. Então, instruções. As instruções têm que ser mais próximos do real, mas elas têm que ser claras e precisas. Então, elas devem ser simples inicialmente e depois ir aumentando o grau de complexidade dessas instruções. Então, algumas perguntas como, você sabe o que é para fazer? Me explica então, me dê uma pista que você entendeu o que é para fazer. Porque se a pessoa não oraliza, ela pode dar uma pista, né? Ela pode levantar um braço, ela pode ter um olhar, um sorriso. Eu vou contar para você, eu estava com uma menina que chama Gabriela, e as Gabrielas sempre estiveram presentes na minha vida. E ela tinha paralisia cerebral e síndrome de Rett, ou seja, deficiência intelectual severa. E eu estava ensinando para ela todas as letras do alfabeto, por mediação, e figuras geométricas. E numa dessas vezes, lógico, eu preparei a sala, né? Espalhei um monte de coisas que eram quadradas pela sala. E na hora eu perguntei assim, você conhece um outro objeto que é quadrado? E eu pensei que ela pudesse apontar, porque ela apontava para algumas coisas, né? E aí então, ela não apontava para a parede que eu tinha colocado os estímulos lá, né? Ela só virava com a cabeça para o outro lado e o braço dela vinha para frente dela. Daí eu pensei, então ela não entendeu o que é um quadrado, vai demorar. E aí passou o intervalo. Na hora que a gente voltou do lanche, eu continuei o trabalho e ela então começou a chorar e assim, né, a ficar nervosa. E aí eu perguntei o que está acontecendo, o que aconteceu, mas ela não oralizava. Só que a cadeira dela estava numa posição diferente daquela que estava na primeira atividade. E ela estava virada para a janela. Antes a janela era do lado, quando ela fazia assim com a cabeça. Aí quando ela apontou para a janela é que eu entendi, né? Que ela queria dizer que a janela da sala de aula era quadrada. Entenderam? Então, assim, e até me emociona, porque às vezes a gente não tem essa sensibilidade de ver uma resposta que seja corporal ou pelo olhar, né? E a partir disso, então, a gente pitamos o 7 na instituição para desenvolver essa potencialidade na Gabi, que tinha 11 anos, né? Tempo de espera. Deve ser dado um tempo suficiente para a criança ou o estudante dar uma resposta. Tem educador ou mediador, né, que ele pergunta e ele mesmo responde. Então, não, vamos dar resposta, vamos dar um tempo para que essa resposta possa ser apresentada para nós, como uma pista sinestésica ou um sorriso, né, que é uma pista sinestésica, um olhar. E o lema que eu aprendi com o Helvin Forstein é: um momento, deixe-me pensar. Mas, nesse momento, deixe-me pensar, eu posso mediar e dizer assim, eu posso ajudar você a pensar. Você quer? E aí a gente vai construindo um raciocínio em cima daquela atividade, fazendo perguntas. Lembra? A fala organiza o pensamento. Se meu aluno não fala, eu posso falar por ele, mas eu tenho que pedir essa permissão.
tenho que pedir que eu possa ajudá-lo a pensar. Elogios, sempre, gente. Sempre com muito elogio, porque todos os seres humanos gostam de ser elogiados. E a pessoa com deficiência intelectual severa não é diferente. Então, você vai dizer para o seu aluno, você é inteligente, você é capaz. Eu acredito em você. Tipo de ajuda. Então, ter clareza que tipo de ajuda que o meu estudante necessita. Então, eu não posso fazer as coisas por ele, mas eu posso perguntar que tipo de ajuda ele quer, né? Ou como eu posso organizar as tuas ideias. Então, isso também é interessante. Ensino de novas habilidades. Vou repetir. O interesse do estudante deve ser aproveitado para ensinar novas habilidades, mas isso se eu descobrir nele o hiperfoco, porque o hiperfoco é o interesse. Ó, vou dar uma... Talvez as pessoas não entenderem do que é o hiperfoco. Por exemplo, você decidiu comprar um carro novo. Então, por exemplo, eu gosto de Fusca, foi o meu primeiro carro. Eu sempre gosto de Fusca, gosto do barulho, que eles ficam todos se batendo. Um dia ainda vou comprar um Fusca para mim. Então, quando eu vejo um Fusca, que ele pode estar parado, ou ele pode estar andando, ou ele pode estar num cartaz. A minha atenção, na mesma hora, está direcionada para lá. Isso é hiperfoco. É aquilo que me chama a atenção, certo? Eu tenho que descobrir no meu aluno o hiperfoco dele. Uma das formas de aumentarmos seu grau de concentração e participação. Mas, por que pensar em habilidades? Porque é algo concreto, algo que eu consigo definir em ações, mesmo considerando que cada pessoa tem o seu ritmo de aprender, né? Então, a criança ou adolescente com deficiência intelectual severa também tem o seu ritmo de aprender. Perguntas orientadoras para a elaboração do componente curricular. Então, assim, ó, antes de eu definir uma atividade que eu quero fazer com o meu aluno, eu tenho que fazer essas perguntas aqui. Quem é o aluno? O que vai ser ensinado para ele? Por que vai ser ensinado? Para que vai ser ensinado? Por quem vai ser ensinado? Quando vai ser ensinado? Onde vai ser ensinado? Como vai ser ensinado? Com que materiais esse conteúdo vai ser ensinado e de que maneira vai ser avaliado? Essa é a complexidade. Sabe, professor da sala de aula, quando você recebe uma orientação do professor do AE ou alguém da coordenação que solicita que você faça determinada atividade com o seu aluno na sala de aula, você pega essas perguntas aqui, ó, para ter uma conversa com ele, com quem está propondo a tarefa, para que a tarefa a ser executada fique claro para você e você veja sentido. Aí você também vai ter reciprocidade para realizar essa tarefa com o teu aluno. Então, se você recebeu a tarefa, pegue essas perguntas para conversar com quem está propondo. E se você vai propor, você faz essa pergunta para você mesmo. Então, você escolhe a tarefa e começa a fazer essas perguntas para ver se essa tarefa tem sentido para o seu aluno, se realmente vai colaborar com a vida dele, com a melhora na qualidade de vida desse sujeito. As áreas a serem desenvolvidas na deficiência intelectual severa é a domiciliar, comunitária, escolar e ocupacional. O que fazer, então, na área? Isso aqui são exemplos, né, gente? Mas o que pode ser feito na área familiar e doméstica? Cuidados pessoais. Então, atividades de cuidado com o corpo, higiene e estética. Então, você não vai ensinar aquele sujeito a escovar um dente num cartaz. Ok? Você vai escovar o dente junto com ele. Vai lá, ele vai ensinar ele a botar a pasta de dente, a escovar o dente, mas lá na casa dele, ou no banheiro da escola, e não numa cartilha ou num livro, ou num cartazinho. Porque o currículo funcional natural tem que se aproximar o máximo de tempo da questão real que o aluno vive. São variadas as oportunidades de conscientização corporal e estímulos sensoriais, tá? Então, eu dei esse exemplo da escovação de dente, mas tem desde posição de dormir,
como sair da cadeira, né? Como avisar para alguém que está com a sua fralda já com algum resíduo. Esses sujeitos, eles podem participar de várias questões, né, sociais. Eles podem passar de grupo de dança, de grupo de teatro, de música. Aqui em Florianópolis, nós temos um projeto muito lindo, você pega ele na internet, de uma professora de música, que ela tem um grupo musical, onde tem paralisado cerebral, autistas, pessoas com deficiência intelectual severa, e eles cantam várias músicas, MPB, rock. É muito lindo, tá? E eles se apresentam, hein? Eles se apresentam. O relacionamento familiar. Então, ajudar nas atividades de casa, recolher o lixo, pôr a mesa, a questão do lazer, da recreação, passeio em família. Olha a alegria dessas crianças ficando em pé com esses adaptadores para os pais caminharem com elas, né? Elas não precisam estar no colo, elas podem estar ali, ó. Entendeu? Olha que legal a professora também usar um desse, por exemplo, para passear no parque ou fazer um passeio, né? Uma visita em algum lugar. Não precisa de cadeira de roda. A gente pode usar essa possibilidade, porque ver o mundo de pé é diferente de ver o mundo sentado. Privacidade. Olha, só porque o meu aluno tem comprometimento intelectual severo, não quer dizer que ele não tenha que ter o canto dele, né? Eu não posso fazer do quarto dele um depósito. Agora ele vai dormir no quarto dele, mas no quarto dele eu guardo vários livros que não são dele, roupas velhas que a gente não usa mais. Gente, sem condição. Então, nós temos que verificar a situação do nosso aluno e propor que ele tenha o canto dele, com seus pertences, que ele possa ter lazer, recreação, que ele possa participar de grupos, que ele possa valorizar a sexualidade. Então, não é porque eu sou uma mulher com paralisia cerebral que eu não posso usar um batom, botar um brinco, botar uma roupa que combine, uma roupa da moda. Eu não tenho que cobrir o meu corpo, eu tenho que me vestir. Entendeu? Eu não preciso me cobrir, eu tenho que me vestir adequadamente. Práticas da vida diária, né? Então, preparo das refeições, limpeza de utensílios, manejo com plantas, cuidado com os animais, relacionamentos afetivos, com amizades, piquenique, tudo isso é possível fazer. Todo mundo tem direito. E nós, a gente pode planejar isso para que as famílias possam realizar. Locomoção, utilização de diferentes meios de transporte. Para quem consegue se locomover bem, saber da questão do pagamento, da entrada e saída do ônibus, os cuidados com o trânsito, o acompanhamento da pessoa, de referência, um cão-guia, que é muito usado aqui na Grande Florianópolis, em Joinville, né? Nós temos o Instituto Ellen Keller, que tem os cães-guias. Então, os cães-guias estão sendo usados para crianças, para cegos, né? Para crianças com deficiência intelectual severa, com paralisados cerebrais e com autistas. Diversão, visitação, participar das festas juninas, os eventos da escola. Isso é muito bom. E na escola, as atividades devem ser diversificadas, utilizando diferentes materiais, atividades de expressão corporal, plástica, musical, ensinar o reconhecimento da rotina e das necessidades específicas, atividades de relacionamento interpessoal, quais são os momentos que essa criança vai fazer lanche. Ela não precisa fazer o lanche sozinha, ela pode fazer o lanche no mesmo local que todos os outros alunos. Quem é que vai sentar ali na mesa com ela? Quem é o amigo que naquele dia vai fazer companhia? As atividades físicas, né? O translado do corpo, tem que aprender a sair da cadeira, a voltar para a cadeira, controlar a sua respiração, qual é a posição que eu vou dormir, para que realmente eu não me afogue na minha própria saliva, uma postura adequada. Como eu, usando uma cadeira, por exemplo, eu vou poder carregar alguns objetos, ou se eu ando com um pouco de dificuldade, onde é que eu posso pendurar esses objetos? Se eu posso usar uma mochila, como é que eu vou tirar a mochila das minhas costas?
ensinar valores, princípios éticos, democráticos. Então, tem muita coisa da vida para ser ensinada para esse sujeito. Não só ler e escrever, entende? A escola colabora com muita coisa, mas vamos desenvolver também um potencial de um currículo funcional natural para melhorar a qualidade de vida desse sujeito. Na escola, leitura, escrita, sempre que possível, relacionar atividades acadêmicas com a realidade. Vejam bem aqui, ó. Eu vou lá e mostro um bonequinho, né? Muito abstrato, um desenho de um caramujo. Aí o desenho fica colorido, já fica melhor. Uma foto do real, um vídeo, e ela pegar um caramujo, que não seja um caramujo africano, né? Para contaminar a criança. Mas tem caramujos, até marinhos, que eles não são perigosos. Então, quer dizer, o que o currículo funcional natural quer apresentar para a gente é assim, quanto mais próximo do concreto, do real, mais possibilidade de aprendizagem desse meu sujeito. Então, não precisa ensinar ele a dobrar papel em 4. Se eu posso usar a camiseta dele para dobrar em 4 e guardar no guarda-roupa. Tem uma diferença muito grande entre algo que eu faço de forma mecânica, sem intencionalidade, sem significado, e algo que eu faço com significado para a minha vida. É um estudante que precisa de suportes e ajuda para conseguir aprender. Pode demorar um pouco, mas com ações bem planejadas, a aprendizagem acontecerá. Pode não ser o que no momento ou da forma como esperamos, mas ocorre. E eu não vou limitar isso, tá? Eu não vou limitar isso. Eu vou investir e o horizonte é o fim, entenderam? O horizonte é o fim. Então, eu vou trabalhando com o meu aluno. Aqui eu coloco também algumas atividades do currículo funcional, alguns exemplos, ó. Eu não preciso fazer um cartaz desse para ensinar a amarrar o tênis. Se eu posso amarrar o próprio tênis do aluno ali, ajudar ele, levo o meu tênis, o tênis dele, a gente vai treinando. Mas esse treino é diferente, entendeu? De eu treinar numa prancheta. Esse eu não quero, isso eu não faço. Não tem sentido para mim. Agora, plantação, fazer comida, sabe? Nem todo deficiente intelectual severo tem comprometimentos físicos. Às vezes é só intelectual mesmo. Mas isso não quer dizer que eu não consiga aprender a fazer suco, a fazer bolo, a fazer alguma coisa de culinária. Ó, que eu não consiga fazer meu próprio sanduíche. Ó, que eu consiga identificar a minha identidade, meus documentos, fazer um hambúrguer, né? E é isso aí, gente. Existem muitas possibilidades. E nós vamos investir nesse tipo de profissional. Eu quero que você seja igual a mim. Promova o processo de inclusão. Experimente fazer essas coisas. É muito legal. Ajude a mudar a realidade do processo de inclusão. Juntas, seremos muito mais fortes. Um grande abraço e até o próximo encontro. E peço para vocês, se você gostou desse vídeo, dê um cliquezinho aí, curta o nosso YouTube, né? Compartilhe com outras pessoas, porque é isso que eu estou fazendo. Eu quero compartilhar tudo que eu sei e tudo que eu fiz com você. Um abraço, até a próxima.